Olá, bem-vindos. Eu sou a Caroline Marques e esse é o TVCH Notícias. A administração precisa estar à frente das inovações tecnológicas. Essa forma de gerenciamento surgiu como ciência no final do século XIX, durante o processo da primeira grande revolução tecnológica que transformou o mundo ao longo do século XX, com a primeira Revolução Industrial. Ainda no século XX, as teorias da administração levaram as organizações a alcançar novos patamares de eficiência e eficácia, o que possibilitou a produção de bens e serviços em larga escala e ajudou a humanidade a realizar feitos antes inimagináveis, como o desenvolvimento de empresas multinacionais e a melhoria da qualidade de vida de parte da sociedade mundial, que cresceu de 1,5 bilhão para 7,5 bilhões em apenas um século. Hoje, vive-se uma nova mudança com a revolução da velocidade, pois as tecnologias se desenvolvem exponencialmente. Por isso, as organizações precisam aprimorar seus modelos de gestão, compreendendo rapidamente as mudanças que a sociedade vem passando em função das novas tecnologias e desenvolvendo produtos e serviços novos com a mesma velocidade. Conforme o professor Cláudio Cavarjal, coordenador acadêmico do curso de Administração, do curso de Gestão da Tecnologia de Informação, professor dos programas de MBA na FIAP em São Paulo, o século XXI começou com um novo desafio e, assim como no passado, as novas tecnologias poderão trazer oportunidades ou ameaça para as empresas. Resta saber o quanto as empresas estarão preparadas para enfrentar este novo desafio com responsabilidade social e foco em sustentabilidade. Você acreditaria se alguém dissesse que o tempo poderia ser modificado por meio de tecnologia? Pois o físico americano Michio Kaku esteve na rede de televisão CBS nos Estados Unidos e causou um enorme alvoroço ao confirmar a existência de um programa secreto de modificação do tempo. Ele não é o único cientista a testar a tecnologia de modificação do tempo. Em um artigo publicado na revista Proceedings of National Academy of Sciences, o professor Wolf Kasparian descreveu o processo em detalhes. Ele afirma que os raios lasers podem ser usados para criar forte efeito de multiplicação de gelo nas nuvens. Isso aumenta a espessura óptica da nuvem e provoca alteração correspondente ao tempo na atmosfera. Para o Dr. Kaku, o governo americano não está sozinho nesses experimentos com essa tecnologia extraordinária. Segundo ele, a modificação do tempo tem sido tentada em todo o planeta. Mas, ao falar especificamente sobre a colaboração governamental com esse tipo de experimento, o físico foi rapidamente interrompido pelos âncoras do noticiário da CBS, que asseguraram aos telespectadores que tais experiências só foram alegadas. Típica reação para jornalistas e integrantes da mídia, os quais parecem acreditar que as histórias de modificação do tempo são muito estranhas para serem verdade. Mas o testemunho tanto do Dr. Kaku quanto do professor Kasparian podem ser adicionados à massa de outros testemunhos fornecidos por denunciantes e pesquisadores independentes ao longo dos anos. O governo dos Estados Unidos até admitiu no passado estar envolvido nestes projetos, mas tem sido sempre reticente e até tímido em admitir a extensão desses programas secretos. Espera-se que, à medida que as informações forem se tornando mais claras sobre o uso da tecnologia da modificação do tempo, seja levantado em definitivo o que se esconde por trás de tudo isso. Terremotos provocados, mudanças climáticas provocadas, tsunamis. Estamos realmente vivendo em uma Matrix? O Museu Nacional de Arqueologia em Atenas apresentou uma estatueta que os arqueólogos batizaram de Enigma com 7.000 anos. O objeto, que se parece com um pássaro, foi esculpido em granito, sem a ajuda de ferramentas de metal, uma vez que a escultura é datada do fim do período neolítico. A estatueta, de 36 centímetros, tem um nariz pontiagudo, barriga redonda e pernas cilíndricas. A equipe de arqueólogos que estuda a peça não sabe ao certo do que se trata ou de onde veio. O museu acredita que a figura é assexuada, sem sinais de seios ou órgãos genitais. Contudo, a direção do museu afirma ainda que não sabe se o formato assexuado é um resultado de ter sido esculpido sem ferramentas metálicas ou se foi uma forma deliberada. No caso da segunda opção,
O museu acredita que a estatueta pode dizer mais sobre os gêneros sexuais da sociedade neolítica. E essa foi a edição do nosso noticiário. Eu espero você na nossa programação. Até lá!